Olá, meus amigos das artes marciais, em especial do Taekwondo, porque esta é a semana dessa modalidade que está bem difundida aqui no Brasil há muitos anos, é uma modalidade olímpica, temos aí vários atletas, medalhistas, e essa semana do Taekwondo está recheada de celebridades. Tivemos aí entrevistas com as principais lideranças do segmento e não poderíamos deixar de fora ele, o grão-mestre Fábio Goulart, que é uma pessoa muito conhecida no Taekwondo, nosso campeão pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos, é um grande modelo de sucesso da academia, e foi por isso aqui que eu convidei o grão-mestre Fábio Goulart, oitavo Dan, meu amigo, para essa entrevista. Mestre, grande prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Fábio, pela nossa amizade, pela nossa história, né, juntos aí, desde da revista Inside, né? Como é que é o nome da revista? Faz tempo, né? Inside Comitê, não é isso? Inside Comitê. Muito tempo juntos, teu grande trabalho com os livros dos grandes mestres das artes marciais, e eu sempre também junto desse grande livro que você lança todo ano. Então, estamos aqui. Para a entrevista, é só perguntar. Bacana. Para quem não sabe, o grão-mestre Fábio Goulart já esteve em várias revistas, como ele mesmo citou, mas antes de mim ele já estava na revista Kiai, na revista Combate Esporte, né? Foi entrevistado várias vezes, foi técnico da seleção, assim, uma carreira brilhante no Taekwondo. E para você, que é professor de Taekwondo, espero que você aproveite essa entrevista, que possa melhorar, que te ajude. Olha, mestre, essa aqui foi uma das últimas capas que o mestre participou, falando, né, da academia, do sucesso, mas vamos falar aqui um pouco da parte técnica para a gente adentrar aí a entrevista, né? Como técnico de Taekwondo, como que a gente avalia, quais são os critérios assim, para avaliar um atleta? Bom, um atleta hoje sabe que as regras estão sempre mudando, né? Então, você tem, antes, por exemplo, quando a gente não tinha essa só de encostar, como exigia muito mais da potência do chute para se marcar um ponto, você tinha um biotipo de um tipo de atleta, né? Esse atleta aqui, vamos ser mais forte, mais rápido. Hoje é um atleta mais longilíneo, né? Ele tem que ser bem alto, ter uma perna bem comprida, não precisa tanto dessa força, mas precisa de muita agilidade e precisa de muita flexibilidade, pois é só tocar. A velocidade também. Eu, particularmente, prefiro as regras anteriores, porque ela é mais baseada na arte marcial do que no esporte. O Taekwondo se tornou um esporte. Isso nós temos que deixar bem claro. Ele é um esporte e também é uma arte marcial. Tem academias que visam mais o lado marcial, que é o caso da minha, que já tive também o lado competitivo, hoje em dia eu não tenho mais, por causa dessas mudanças também de regras. Então, eu prefiro mais pegar na parte dos fundamentos, né, dos chutes, da correção dos chutes mais milenares, vamos dizer assim. Então, para avaliar um atleta hoje, você tem que pegar primeiro as regras e, dentro dessas regras, você vai escolher o tipo de atleta que você quer, em qual categoria que ele vai poder lutar. Eu acho que é assim que deve ser, como era antigamente, entendeu? Só que houve uma mudança só no biotipo. Entendi. E para conquistar alunos, para atrair os alunos na academia, o que o proprietário de uma academia tem que fazer? Então, aí já é um outro caso, porque muita gente pensa que, pelo fato de eu ter sido campeão pan-americano, o primeiro campeão, o primeiro dos jogos, o primeiro a fazer uma capa de Taekwondo de uma revista de artes marciais, então fui pioneiro em algumas coisas, mas eu somente abri portas, isso não me trouxe o aluno no balcão para fazer a matrícula. É lógico, indiretamente você fica conhecido e indiretamente você traz o aluno para a academia. Mas antes de eu ser campeão pan-americano, eu já tinha um número até maior do que eu tenho hoje de alunos. Então, naquele momento, vamos dizer, em 89 e 90, que eu tinha praticamente 200, 250 alunos, e numa outra academia até menor, o que valia muito na época era o boca a boca e o trabalho que você fazia com cada um, tete a tete, cara a cara, face to face. Quer dizer, conhecendo o aluno, sendo amigo dele, mas nunca deixando isso interferir no lado profissional.
e fazia algumas propagandas, mas o boca a boca foi o melhor naquela época. Após isso, né, com vários alunos se formando e sendo donos de academia, você passa a ter concorrentes, mesmo sendo seus alunos. Então, na época não tinha tanta concorrência, eu era quase que único aqui em Santos, e também o jiu-jitsu não estava tão difundido aqui na cidade. Então, o meu maior competidor veio a ser, uns 2 anos depois de eu ser campeão, o Rogério Sampaio, que era do judô, que foi campeão olímpico. Ele sim era o meu maior concorrente. Mas nós, aqui em Santos, nós temos espaço e temos público para todos, então não há problema e nunca houve problema algum. Hoje em dia, para você ter um aluno e ganhar dessa concorrência, tem que estar aparecendo bastante. O caso que eu faço com vocês, negócio da revista, está em livros, tem que aparecer. Porque se você não aparece, você é esquecido, não é? Apesar de eu ter sido campeão e tudo, eles vão lembrar pela história do esporte, lá na frente. Pô, esse ano faz 30 anos, né, que eu fui campeão dos Jogos. Dia 14 de agosto faz 30 anos. Então, eu vou fazer um evento aqui na academia, né, você vai estar convidado, vou chamar a televisão. E para quê? Para o pessoal saber, ó, ele foi o primeiro campeão dos Jogos Pan-Americanos. Porque quem vai nascendo, né, não conhece você. Então, você tem que estar na cabeça dessas crianças, que é o meu público principal. Aí você me falou o que precisa para chamar o aluno. Bom, o meu público maior é o infantil. E durante todos os anos de academia, eu vi que o público infantil é o que me dá mais retorno, em financeiro e também técnico. Não em campeonatos, né? Estamos falando de alunos, né? Você me perguntou da academia. O retorno técnico que eu digo é você ter o prazer de ver aquela criança crescer, aquela criança que não tinha coordenação, ou o gordinho que estava, né, muito acima do peso, ele vai ficando mais magro, ele vai pegando gosto, ver a evolução daquela criança. Então, as crianças aqui ficam muito tempo, ficam meses, ficam anos comigo. Eu tenho crianças aqui que já são pais, né? As crianças que estavam comigo desde pequeno, que hoje ainda continuam e hoje trazem os filhos para treinar. Vários alunos, ex-alunos meus que voltaram e vários alunos que continuaram. Então, eu ataco no público infantil. O que precisa para trazer? Você precisa fazer uma divulgação em matéria, divulgação em revista, aliás, matéria em revista, divulgação em escolas, ver qual é o seu público, qual é o seu entorno, ir até o colégio, conversar com os diretores, fazer parcerias, para que você tenha a academia funcionando como uma engrenagem que não para. Ela própria vai funcionando, e depois você vai tirando o pé, quer dizer, não tendo que trabalhar tanto essa parte, porque ela mesmo se alimenta. Entendi. Só um adendo, né, que não adianta nada a gente fazer um monte de marketing e não fazer um bom trabalho. Sem Como dúvida. o senhor faz um bom trabalho, mantém... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso, na época que a gente estava falando, da época de 89, 90, esse era o grande bom. Porque trazer o aluno, foi bom você ter falado isso, trazer o aluno às vezes não é tão difícil. Difícil é manter o aluno na academia. Mantê-lo na academia que é o difícil. Aí vai do trabalho e vai daquela coisa que eu falei, de você pegar a confiança desse aluno. Primeiro, fazê-lo confiar em você. E aí sim você consegue trabalhar. Maravilha, mestre. E daquele tempo das conquistas pan-americanas para agora, o que mais você sentiu de mudança no taekwondo? Bom, de acordo, né, com as regras, né, eu acho que as regras foi o que mais mudou. Nós tivemos um grande aumento no número de alunos e de atletas também que conseguem conquistar títulos. Antes éramos poucos, éramos eu, o Milton Iwama, o Alisson, depois vieram outros, Carlos Costa, o Márcio Eugênio, a Léo aqui de Santos também, o Belmiro também. Então, são pontuais. Hoje, o trabalho está bem maior, e nós temos o trabalho de São Caetano, o trabalho do Rodney aqui em Santos, que pega, assim, um outro tipo de aluno, né, que transforma esse aluno em atleta, e esses atletas vão tendo resultados. Então, eu acho que nós temos mais quantidade e também qualidade hoje. Por quê? Porque nós abrimos as portas, nós fomos os primeiros a sair do país, a conquistar medalhas no país, pagávamos do próprio bolso e tal para ir e trazer novas técnicas. E isso vai alimentando o esporte e mudando as técnicas. Os professores vão fazendo curso com a gente, eu dei curso no Brasil inteiro de competição, hoje dou de gestão, mas antes eu dava de competição. Então você vai passando isso. Quando você passa para uma pessoa, essa pessoa desenvolve uma outra técnica. E essa pessoa que desenvolveu essa técnica vai passar para o aluno já desenvolve um outro estilo, e com isso você consegue a evolução da técnica e do esporte. Então, hoje nós temos
bem difundido, nem bem divulgado o taekwondo. Então, nós temos quantidade, dessa quantidade você tira a qualidade. Eu acho que essa é a diferença. Diferença na parte técnica, hoje um pouco menos do fundamento do que antes. Antes nós tínhamos mais fundamento. Os chutes eram mais bonitos, os chutes eram mais fortes, mas hoje, de acordo com a regra, não adianta você fazer o que você fazia antes. Você tem que ir de acordo com o que a regra pede. Então você muda o estilo, muda o ângulo do chute, não fica um chute tão belo, não fica uma luta tão plástica, tão bonita, mas é a que dá resultado. Perfeito. Bom, a gente não pode deixar de falar nessa maldita pandemia, né? E quais são as suas recomendações? Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho aí durante essa pandemia, você está conseguindo se manter, está passando, assim, não tranquilamente, mas está conseguindo ter muito êxito, né? Quais são as suas recomendações aos nossos professores aí de artes marciais, em especial taekwondo? Bom, eu tenho uma situação privilegiada por ter a sede própria. Essa é a primeira parte que eu recomendaria, não só na pandemia, mas para que eu sempre falei. Se você mora num apartamento próprio e tem uma academia alugada, vende a sua casa, compra a academia. Porque você mora em qualquer lugar. Trabalhar, você precisa do ponto. Eu, por exemplo, né, moro aqui em cima, que é a cobertura da minha academia. Então, eu moro, não precisaria, mas eu moro em cima da minha academia. Eu moro e trabalho no mesmo lugar. Para mim, ficou muito mais fácil. Nem carro eu tenho mais, porque eu não preciso. Então, você economiza muito. E eu tenho uma situação melhor. Eu aproveito melhor o meu tempo, porque acabou a aula, eu já subo para minha casa, eu desço na hora da aula. Você acaba otimizando o seu tempo e aproveitando melhor isso, que eu acho que isso é que nós temos que ver hoje em dia. Tanto que nós estamos fazendo essa entrevista online, e muito mais fácil. Você está aí, eu estou aqui, a gente consegue tudo isso. As empresas vão fazer isso com o tempo. Muitas empresas vão fechar, não vão ter mais reuniões. Todo mundo vai ter reunião online. A economia é muito maior. Então, o que eu fiz? Eu fiquei fechado 5 meses do ano passado. Nesses 5 meses, muitos amigos meus fecharam a academia. E eu não tive problema nenhum, porque eu tinha contrato. É o segundo conselho que eu dou. Tenha contrato com os seus alunos. Aí você fala, poxa, mas você vai receber o contrato, né, do cartão de crédito, vai cair na sua conta, mas e depois? Depois você dá esses meses para os alunos, um crédito no final do contrato. Alguns não quiseram, outros fizeram aula online, valeu como aula normal, e aqueles que eu tive que dar o crédito, sem problema. Quando eu abri a academia, como todos queriam fazer uma coisa, eu tive muita matrícula nova. E esses matriculados compensaram a perda desses 5 meses que eu tive que dar de crédito para os outros. Tanto que eu fechei o ano passado como o melhor ano dos últimos 8 anos. Foi o melhor ano, o ano da pandemia. Esse ano nós fechamos um mês. Agora no mês de março ou abril, não me lembro. Fechamos um mês. Dei o mês de crédito para todo mundo também. Você deixa de ganhar alguma coisa, mas você ganha em confiança dos alunos, credibilidade, e você não tem esse problema financeiro dentro do seu balanço. Então, os conselhos são, tenha contrato, né? E se puder um dia ter a sua sede própria, se você vive disso, aí você compra o lugar e monta a sua academia. Se você não puder isso, se você não puder fazer isso, tiver um outro emprego, por exemplo, e só dá aula nos lugares, tem o contrato. Porque com o contrato você se garante pelo menos aqueles meses de dificuldade, aí depois você resolve de outra maneira. Maravilha. Aquele ditado, né? O que não nos mata, nos fortalece. E a gente comentou em off aí que, por exemplo, você estava fazendo uma aula virtual semipresencial. E após essa pandemia, agora que está normalizando, e nós vamos passar por isso, né? Nós vamos vencer. E aí vai ter uma nova modalidade na sua academia, né, Messi? Porque vai ter a semipresencial também, é isso? Teve um Essa aula online, ela ficou agora como opção para o aluno. Vamos dizer que o aluno mora 5 quilômetros da sua academia e esteja chovendo naquele dia. Então, ele liga o computador e faz a aula de casa. Eu tenho aluno que, desde o início da pandemia, em março, quando a gente fechou, dia 16, se não me engano, ou 18, dia 16 nós fechamos, de março do ano passado, tem aluno que até hoje não voltou presencial. Ele continua fazendo online, porque os pais não querem ainda, enquanto ele não for vacinado.
Então, eu tenho 2 alunos que ficaram assim. E um é ponta preta e o outro é faixa azul, quer dizer, um está quase se formando. E ele não vem, mora aqui do lado da minha casa, da minha academia, a 1 quadra daqui, mas ele não vem. Já renovou o contrato, faz todos os dias online. Então, quem quiser crescer vai ter que se modernizar. Tem que ter um Zoom, tem que ter um Google Meet. Não precisa ser o Zoom pago, pode ser qualquer um. Mas ele vai ter que se modernizar, porque se não se modernizar, ele vai ficar sempre um passo atrás. Isso não tenha dúvida. Chegou para ficar. É isso aí, olha a dica. Nesse ano de 2021, quais são os seus projetos? Bom, agora a minha vida está muito sossegada. Eu cheguei num ponto que são 40 anos de taekwondo e são 34 diretos de academia. 34 sem fechar, 34 dando aula, então já estou na hora de eu, tá na hora de eu dar uma aposentada. Eu sempre curti muito a minha vida, mas esse ano e os próximos anos eu já tenho planos para curtir muito mais nessa parte pessoal. Na parte profissional, eu tenho os planos de participar de mais uns 2 filmes ainda, né? E tenho também a parte da academia, continuar como ela está. Eu não tenho grandes planos para a academia, porque o que está dando certo a gente não deve mexer, deve melhorar. Então, eu melhoro a academia, melhoro a estrutura da academia. Eu fiz uma reforma enorme durante a pandemia, o reforço da estrutura, coisas novas lá embaixo, vou trocar o piso mais para frente, quer dizer... Então, isso é que eu estou investindo mais. E eu dei uma mudada nas aulas, eu abri um pouco a parte de faixa etária, eu misturei algumas aulas, abri uma outra aula família, quer dizer, o pai vai com o filho, a mãe também, o adulto pode ir com o filho na aula de adulto, e a criança pode ir com o pai na aula de criança, mas nenhum pode ir sozinho na aula do outro. Isso deu muito certo também. E eu tenho uma aula atrás da outra, e também tenho parcerias com escolas. Eu tenho agora uma escola bilíngue aqui do lado, a St. Mary, nós vamos começar a semana que vem, vão ser 2 aulas só, semanais, uma de manhã e uma à tarde, para 30, 40 alunos. Isso é importante porque traz o aluno para a academia e esse aluno, gostando, ele se matricula. Bacana. Muito bom. Vamos falar agora da parte mais descontraída, né? Os filmes. Como é que foi participar, adentrar nesse universo do cinema, com o nosso amigo Halder Gomes, com o Edmilson Filho, e essa amizade que você fez com o Falcão, muito legal. Conta um pouquinho aí, como é que foi essa experiência no cinema? Bom, eu sempre digo o seguinte, é mais gratificante para mim, no caso, porque eu não sou ator formado, tal, eu sou convidado, né? Participação especial, isso é bacana, porque não é meu trabalho. Então eu vou com muito mais prazer, eu vou para conhecer os artistas, eu tive o prazer de conhecer o Dedé Santana, de perguntar coisas para ele dos Trapalhões, que eu via todo domingo, né? Todos nós víamos, né? Nós tínhamos restritos aí, né? Nós éramos restritos a 4 TVs ou 5 no máximo, canais, né? E ficar muito amigo do Falcão, no Shaolin do Sertão também, fiquei amigo do Ricardo Mack, né? Que era o Cigano Igor, da novela do Explode Coração, que ficou muito conhecido também, nos Parsas, e no Cine Hollywood, que foi a série, né, eu já tinha amizade com todos que estavam participando, que era a mesma turma do Shaolin. Bom, o Halder me convidou para fazer um personagem muito importante no filme, que era o vilão do filme, né, do Shaolin do Sertão. O Shaolin do Sertão hoje é o filme que mais passa na televisão, são 9 canais que passam o Shaolin. Se você entrar na internet e colocar Shaolin do Sertão, tá lá, amanhã no TNT, no outro no TCM, na Space, no Canal Brasil, no Telecine, passa em todo lugar, passa mais que Lagoa Azul, eu sempre falo isso. Lagoa Azul passava na sessão da tarde como nenhum outro filme. O Shaolin deve estar ganhando. Então o Shaolin ficou muito legal e deve entrar para o Netflix também, logo mais. Isso vai ser bom, porque vai voltar à tona, né, aquela coisa da arte marcial, seguindo Cabras da Peste, que está fazendo um sucesso danado do Edmilson. Aí o Halder me chamou, eu conversei com o Edmilson, nós fizemos toda a coreografia aqui na minha academia no mês de julho de 2015, em novembro a gente estava gravando. Foi um negócio assim excepcional. Bom, deu certo, eu fui participar dos Parsas num papel menor, e aí me chamaram para ir para a TV, para fazer o Cine Hollywood, a série Cine Hollywood. Eu participei do 8º episódio, fazendo também um lutador. E é bem diferente você atuar na TV, numa série daquela que é tudo muito rápido, do que no cinema. O cinema é mais pausado, as reações são diferentes. Então eu aprendi um pouco dessas técnicas. E foi muito bom, gratificante. E devo participar
do Shaolin 2 em 2022 ou 23. Bacana. E aquela preparação, todo mundo falou, nossa, é o Fábio, 15 quilos, foram 15 quilos de massa magra? Como é que foi essa preparação aí? E em julho, quando a gente estava ensaiando aqui, eu já tinha voltado de uma viagem com o Clarindo, né, que faleceu. Eu era chefe de equipe dele, lembra, né, do Clarindo? Nos Estados Unidos, eu estava treinando muito lá. Estava treinando, mas eu estava seco. Então, eu estava com 92 quilos. Aí eu falei, bom, assim que eu quero ficar. Ele me chamou, eu falei, bom, estou preparado, vai ser ótimo. Aí, no primeiro dia que a gente treinou, ele falou, você está pequeno demais, não tem condições de ser o parapleura assim. Aí ele fez, o rapaz lá do Ceará, que faz os esboços dos personagens, fez um esboço e me mandou. E falou, ó, você tem que ficar desse jeito. Eu olhei e falei, pelo amor de Deus. Aí procurei endocrinologista, né? Procurei por causa de testosterona, então falei, não vai dar para ficar desse tamanho. Endocrinologista, procurei nutricionista, procurei o Dilmar aqui, que foi meu preparador, a Miriam Neves, que era fisiculturista, e fui treinar com o Pato aqui no Canal 1, lá na academia com o Pato que me treinou. Eu treinava nos Estados Unidos, mas aí lá era ruim, voltei para cá. E aí eu comecei a crescer, o Halder foi gostando, eu fui mandando fotos, ele foi elogiando, falei, vamos lá, quando eu fui ver, só eram 15 quilos, eu estava com 107 no dia, tanto que, quando eu fui fazer a prova do figurino lá no Ceará, eu estava todo queimado, cabelo assim, todo espetado, barbudo, e a foto que a menina tinha, era aquela do lançamento do Em Busca do Sucesso, que eu tô com o cabelinho lisinho assim, sem barba, sem nada, em 2009, era essa foto que ela tinha minha. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu queria fazer a prova do figurino. Ela falou, mas que personagem é você? Quem é você? Eu falei, eu sou o Fábio Goulart, vou fazer o Tora Prova. Ela falou, não é possível. Ela olhou assim e falou, mas que é isso? E impressionou realmente, porque estava bem grande. Eles adoraram, eu recebi muitos elogios por causa disso. O Halder falou, olha, poucos atores profissionais fazem isso. No caso do Christian Bale, que já ficou magro, depois ficou preparado, Robert De Niro, esses caras, comparou, falei, então tá bom. Eu falei, muito difícil o cara se dedicar tanto a isso. Então valeu bastante a pena. O atleta de alto rendimento tem essa característica, né? Olha, conta só mais daquela história que quando você foi treinar lá naquela cidade do Ceará, que você foi treinar naquela academia e o dono da academia era praticante de taekwondo. Conta aí essa história, bem bacana. Não, eu cheguei, isso a gente estava em Quixadá, já filmando em Quixadá. Em Quixadá, a gente estava filmando e a pousada que a gente ficou, que é um hotel maravilhoso, era mais ou menos 1 quilômetro da academia. E eu ia sempre com a mãe do Igor Jansen, que é o Piolho, que faz a Poliana. Hoje o Igor está com 6,5 milhões de seguidores no Instagram. Pra você ver como o Shaolin puxou ele para a Poliana e a Poliana, né, alavancou a carreira. Ele está do meu tamanho hoje. E o Jansen, o pai dele, ia correr comigo sempre. Quando ele ia trabalhar, ele falou, André vai ficar aí se ela quer treinar. E ela é muito bacana, a mãe do Igor. Aí a gente ia para a academia junto, andando. Aí andando, tal, chegou lá, eu estava com ela, atendeu uma menina lá, que era a esposa do cara. Aí eu falei, olha, aí eu vi uma foto, né, de um cara de Dobô. Eu fui numa academia de musculação, aquelas academias mesmo, bem de fundo do quintal, aquela academia raiz mesmo. Falei, pô, é aqui que eu quero, aqui que eu posso. E aí eu falei, olha, eu queria treinar aqui e tal, não sei o quê. Vocês têm taekwondo? Eu falei, não, o dono é faixa preta taekwondo. Eu falei, poxa, que bacana. Aí ela falou, eu falei, ele tá aí? Ele falou, não tá aqui não sei o quê. Eu falei, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai falar para ela que o Fábio Goulart esteve aqui, né? O Fábio Goulart. Mas ele vai te conhecer? Você é muito metido. Eu falei, olha, eu não conheço ele, mas tenho certeza que ele vai me conhecer, não tem problema nenhum. Se ele faz taekwondo, quantos anos ele tem? Ela falou, 40. Eu falei, vai me conhecer, pode ficar tranquila, não tem problema. Aí eu cheguei, ele era praticante de taekwondo, e o mais legal, no dia seguinte eu cheguei, lógico, falei com ele, ela, você era todo conhecido, você era campeão, você não falou nada? Eu falei, não tenho que falar nada. Tinha revista, tinha tudo lá. E aí ele também era lutador de Vale Tudo. Isso foi muito bacana. Porque eu peguei e ele tinha lutado com o cara que eu estava me espelhando para fazer o personagem. Então foi muito legal porque deu tudo certo, entendeu? E eu fiquei treinando com ele, e ele me deu uns toques também, e aí o personagem surgiu, né? Que é o Tora Pleura. Bacana, tem até o bonequinho. Por acaso o bonequinho não está aí perto de você, não, né? Ah, sim, tá. Deixa eu pegar.
Tinha um maior que o pai de um aluno fez, mas ele não quis me dar. Esse aqui, ó. Aí, o Tony Tora Esse é feito de biju. Eles falam, um jeito, não sei como é que é, uma técnica, né? Aí esse daqui é o Tora Pleno. Ficou bem parecido. E é o Cowal Short, né? Que era essa marca nossa. E isso daqui, esse laço aqui, esse negócio do lado aqui, eu tive que colocar porque eu tenho uma tatuagem que é uma tribal. A da águia, tudo bem, porque a águia na época já tinha. Como passa na época, na década de 80, não se fazia tatuagem tribal. Então eu tive que tampar com aquele laço. Por isso que eu coloco o laço no braço. Porque na década ninguém fazia, não existia tribal. Existia tatuagem de águia, dragão, ou então coração de mãe com uma flecha dentro, aquela coisa, entendeu? O que faz a qualidade são os detalhes, né? Muito bom. Isso, por isso que aí, ó, um detalhe importante é que quando nós fomos concorrer em 2017, nós concorremos no prêmio Risadaria, que é de comédia em São Paulo, é um evento enorme que foi no Ibirapuera. Todos os comediantes estavam lá, todos, Tata Werneck, todo mundo. Só o Paulo Gustavo que não estava, mas todo mundo foi. E concorremos contra o filme da Tata Werneck e o Minha Mãe é uma Peça. E ganhamos. Eu não esperava, estava eu, Edmilson e o Falcão, vamos receber. Aí tem o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que é o Oscar nosso. Falei, esse não vai, né? O Halder foi e ganhamos também. Então, o Shaolin, porque ganhou como filme. Lógico, Minha Mãe é uma Peça, é demais, é muito engraçado. Mas como filme, né? Como produção, como a fotografia, em filme em si de comédia, o Shaolin ganhou. Eu acompanhei, fizemos uma matéria bem bacana. Muito bacana mesmo. É isso aí, mestre. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas suas instruções. E o nosso público aqui, né? O nosso público é um público selecionado. Ele é de 35 a 55 anos, tem uma boa incidência dos 25 anos em diante. É um público de profissionais, professores, mestres. E eu gostaria que você deixasse um recado para esse público que nos assistiu e está nos assistindo agora, nesse momento, né? Uma mensagem, se possível. Lógico, isso sem dúvida. Bom, primeiro, olha, desejar a vocês muita força agora nesse momento. É um momento difícil. Vários amigos meus, mas amigos de peso e famosos dentro do esporte, tiveram muita dificuldade. Alguns não voltaram, nem voltarão. Outros tiveram que mudar, que refazer a vida, né? Porque foi uma coisa que ninguém esperava. Eu tive a sorte, o privilégio desses momentos ruins, eu estar preparado. Eu não me preparei para esse momento, mas a minha vida, né? A parte que eu falei de ter a sede própria, essas coisas, então eu não fiquei tão abalado assim. Mas a minha cabeça ficou. Não por causa da profissão, não profissionalmente, nem economicamente, nada, mas minha cabeça ficou como a de vocês também deve ter ficado. Então agora, vamos passar por isso com muita força, com muita determinação, isso vai passar, tomem a vacina, né? Tomem cuidado, né? Para não pegar, eu não peguei, eu fico aqui em casa o tempo todo, eu estou me resguardando aqui. As aulas já começaram aqui normalmente, né? Todos de máscara, aqui em Santos nós estamos com os horários todos cheios, graças a Deus. Então, o que eu desejo é muita força, muita sorte aí, muito trabalho a todos. Tá bom? Bacana. Muito bom. Esse aí foi o Fábio Goulart, nosso grande amigo aqui de muitos anos, nosso espelho, né? Eu sempre falo que para você ser um bom profissional, não adianta você ter só técnica, né? Tá aí o nosso exemplo de administração, marketing e técnica, né? Então, reúne essas qualidades e o sucesso é inevitável, né? Sempre que eu converso com as pessoas, eu cito Fábio Goulart como modelo, e é meu modelo de sucesso. Parabéns, Fábio, e muito obrigado novamente por essa entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E você que nos assistiu até o final, muito obrigado. Não esqueça de dar o joinha, tá? Tocar o sininho aí. Muito obrigado.
Goulart, que abordará sobre gestão de carreira para atletas de artes marciais. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu vou direto ao ponto, tá? Para a gente não perder muito tempo. A minha palestra é bem rápida, porque eu não vou aqui dar o caminho das pedras. Simplesmente vou passar um pouco para vocês o que o atleta teria que fazer. A primeira coisa que o atleta vai ter que ver é onde ele está e para onde ele quer ir. Dentro do mercado, dentro do marketing que ele está fazendo, que eu vou falar depois do marketing pessoal, que é o brand, para ele poder aí sim começar a planejar a carreira dele. Até onde ele vai? Até onde ele quer ir? Ele quer ser campeão paulista, ele quer ser campeão brasileiro, ele quer ser campeão pan-americano, ele quer ser campeão olímpico. E a pessoa tem que sonhar. Ah, eu não consigo. Por que não? Por que o outro consegue e você não? Você tem condições? Sim, tenho. Então vamos chegar lá. E eu faço outro vilão, dá pra ver nós dois lá. O Edu foi da seleção brasileira, muitos anos. Mestre Fábio Goulart, muito obrigada, veio dos Estados Unidos, deu show aí de Taekwondo. E pega no pé do Fábio, viu? O Fábio Bueno. Obrigada, viu, mestre?